antes das estrelas brilharem, antes dos oceanos existirem, antes da vida respirar. Havia apenas silêncio. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam o abismo infinito. Mas sobre as águas profundas, o Espírito de Deus se movia majestoso. Então, a voz do Criador ecoou pelo vazio. Haja luz. E instantaneamente, a escuridão foi vencida. Uma luz gloriosa atravessou os céus. O universo nasceu diante da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, os céus foram estabelecidos. Montanhas surgiram. Oceanos se formaram. Os rios começaram a correr. A terra ganhou cor, vida e beleza. Árvores nasceram do solo fértil. Flores cobriram os campos, animais passaram a habitar a criação perfeita do Senhor. O sol iluminou o dia, a lua brilhou sobre a noite, as estrelas foram espalhadas pelos céus como diamantes eternos. Tudo era perfeito. E ao terminar sua obra, Deus descansou no sétimo dia. Ele abençoou aquele dia e o santificou. A terra estava pronta, mas ainda não havia homem para cultivá-la. Então Deus desceu ao pó da terra. Com suas próprias mãos, o Criador formou o homem. Cada detalhe foi moldado cuidadosamente. Então Deus aproximou-se daquela forma sem vida e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Naquele instante, o homem abriu os olhos pela primeira vez. Seu nome era Adão, o primeiro ser humano da criação. Então, Deus plantou um jardim magnífico no Éden, um lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Árvores belas enchiam o jardim, rios cristalinos percorriam a terra. No centro do Éden estavam duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão naquele jardim para cuidar e guardar toda a criação. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus trouxe até Adão todos os animais da terra e dos céus, e Adão deu nome a cada criatura vivente. Mas havia algo faltando. Adão estava sozinho. Então Deus fez Adão cair em um profundo sono. Enquanto ele dormia, o Senhor retirou uma de suas costelas e dela criou a mulher. Quando Adão despertou, viu diante de si a criação mais bela de todas. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Seu nome seria Eva. E os dois viviam em perfeita inocência diante de Deus. Mas entre todas as criaturas, a serpente era a mais astuta. Ela aproximou-se silenciosamente de Eva. Seu olhar era sombrio, sua voz enganadora. Foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma árvore. Por que não comes deste fruto? Deus nos proibiu de tocar nele. Podemos comer dos frutos do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não devemos comer. Não temas. Valdopar. Certamente vocês não morrerão. Se comerem desse fruto, serão como Deus. Eva olhou para o fruto. Era belo, desejável, tentador. Então ela tomou do fruto proibido e comeu. Depois entregou também a Adão. E ele comeu. Naquele instante, tudo mudou. Os olhos dos dois foram abertos. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Pouco depois, ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim. O medo entrou no coração do homem, e Adão e Eva esconderam-se entre as árvores. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, e tive medo. Por isso me escondi. Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses. Adão culpou Eva.
Eva culpou a serpente. Então Deus pronunciou o julgamento sobre todos. A serpente foi amaldiçoada. A dor entraria na humanidade. A terra produziria espinhos. O trabalho seria difícil e a morte passaria a existir. O pecado havia separado o homem de Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. Mesmo após o pecado, Deus ainda demonstrou misericórdia. Ele fez vestes para Adão e Eva, mas eles não poderiam permanecer no Éden. Então, o Senhor expulsou o homem do jardim. Os portões do paraíso foram fechados. Querubins guardavam o caminho da árvore da vida, e uma espada flamejante girava diante da entrada. Adão e Eva caminharam para fora do jardim. Agora, em um mundo marcado pelo pecado, mas a promessa de redenção ainda viveria. Então Deus expulsou o homem do paraíso. Querubins guardaram os portões do Éden, e uma espada flamejante protegia a árvore da vida. E assim termina o começo da história da humanidade. Uma história que começou na perfeição, mas terminou com lágrimas fora do paraíso. Deus criou um mundo perfeito. Não existia dor, não existia sofrimento, não existia medo, nem morte. O homem caminhava ao lado do Criador em perfeita comunhão. O Jardim do Éden era um lugar de paz absoluta, onde tudo refletia a beleza, a pureza e o amor de Deus. Adão e Eva tinham tudo: a presença do Senhor, a abundância do jardim, a harmonia da criação. Mas mesmo cercados pela perfeição, fizeram uma escolha. Escolheram ouvir a voz da serpente, ao invés da voz de Deus. E naquele momento, o pecado entrou no coração humano. O medo apareceu pela primeira vez. A vergonha nasceu. A dor começou. E a humanidade foi separada do Criador. O pecado não destruiu apenas o Éden. Ele mudou toda a história do mundo. A terra perfeita agora produziria espinhos. O trabalho se tornaria difícil. As lágrimas fariam parte da vida humana. E pela primeira vez, o homem conheceu a morte. Mas mesmo diante da desobediência, Deus não deixou de amar sua criação. Mesmo após o pecado, o Senhor ainda procurou Adão no jardim. Adão, onde estás? Essa pergunta ecoa até hoje, porque desde aquele dia, Deus continua buscando o coração do homem, mesmo quando o homem se esconde, mesmo quando falha, mesmo quando cai. O amor de Deus continua alcançando a humanidade. E ainda no meio do julgamento, existia uma promessa silenciosa de redenção. A promessa de que um dia o mal seria derrotado, de que um dia a separação entre Deus e os homens seria vencida. A história do Éden não é apenas sobre queda, é também sobre esperança, porque o mesmo Deus que expulsou o homem do jardim foi o Deus que continuou guiando a humanidade através das gerações. O Criador nunca abandonou sua criação. E talvez essa seja a maior mensagem dessa história. O ser humano falhou, mas Deus permaneceu fiel. Adão e Eva deixaram o jardim com lágrimas nos olhos, caminhando para um mundo cheio de dor e sofrimento. Atrás deles, os portões do Éden se fecharam. Os querubins permaneceram guardando o caminho da árvore da vida. E a espada flamejante brilhava como um lembrete eterno das consequências do pecado. Mas diante deles, ainda existia o futuro, ainda existia a esperança, ainda existia a misericórdia de Deus. E foi a partir daquele momento que começou a jornada da humanidade sobre a terra. Uma jornada marcada por escolhas, por quedas, por lutas, por dor, mas também pela busca do homem, por voltar à presença do Criador. A história da criação nos lembra que não somos obra do acaso. Fomos criados com propósito. Fomos criados pelas mãos do próprio Deus. E mesmo em um mundo quebrado pelo pecado,
ainda carregamos dentro de nós o desejo de reencontrar o paraíso perdido. Talvez porque, no fundo da alma humana, o coração ainda se lembre do Éden, ainda se lembre do tempo em que o homem andava com Deus, e enquanto existir humanidade, essa história continuará sendo contada. A história do começo de tudo, a história da criação, do jardim, da queda e da esperança que jamais morreu, porque acima de toda a escuridão, acima de todo o pecado, acima de toda a dor, o amor de Deus continua eterno. E essa foi apenas a primeira página da maior história já contada.